O que há de errado nessas cenas? As canções parecem um pouco destoadas do que está acontecendo, certo? Parece que nada combina. Nos casos, vemos nitidamente como a música, mesmo sem uma palavra cantada, consegue nos contar algo, ou melhor, uma sensação. Para evitar esses tipos de problemas, os grandes produtores de filmes sempre tentam buscar uma trilha sonora que se encaixe com sua obra, criando o melhor ambiente para o espectador. Mas como será que o fato de tocar umas ou outras notas pode fazer tanta diferença assim? Um conjunto de notas, por assim dizer, é denominado na música como uma escala musical. Existem, na teoria, quase infinitos tipos de escalas. Contudo, na prática, a maioria não soaria tão bem. As mais largamente utilizadas no mundo ocidental podem ser contadas apenas com os dedos das mãos. Nesse vídeo, vamos focar em duas delas, a escala maior e a escala menor. A escala maior é definida por um conjunto de 7 notas, ou seja, seus ciclos reiniciam na oitava nota. Peguemos a escala de Dó maior como exemplo, por ser a escala mais conhecida. Ela é composta pelas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. As canções compostas com base nas escalas maiores geralmente possuem tons de alegria e vitória, como a música tema de Star Wars, que está em Sol maior. Por outro lado, temos as escalas menores, que também são compostas por 7 notas, mas com intervalos diferentes. Veja só, a escala de Dó menor é composta não mais por Mi, Lá e Si naturais, mas Mi, Lá e Si bemóis. O bemol significa, entre os músicos, que a nota a ser tocada é aquela anterior à nota que aparece acompanhada desse símbolo. No caso do piano, a tecla branca possui a nota Mi, e a tecla preta, que vem antes dela, o Mi bemol. Canções em tom menor costumam soar mais sombrias, tristes ou misteriosas, como é o caso da famosa melodia tema de Harry Potter, em Ré menor. Mas, afinal, de onde surgiu essa história de escalas? Tudo começou com o famoso Pitágoras, que inventou a equação, mas brincadeira. Ele inventou o primeiro instrumento musical da história, o monocórdio. Por essa você não esperava, hein? Pitágoras, o grande músico. Retomando. Como o nome do instrumento bem diz, era composto por uma corda só, em que se utilizava das razões meio, chamada oitava, 3/4, da chamada quarta, e 4/5, uma quinta, para criar uma nota a partir de outra. Entretanto, essa relação entre notas não fica limitada ao tamanho da corda. As relações podem ser encontradas nas frequências delas. Tudo bem, obviamente Pitágoras não pensou nisso na época, mas partindo de uma nota Lá, de 440 Hz, conseguimos deduzir a frequência das outras notas com as frações desse matemático. Mas, espera lá, vamos parar um pouquinho. O que 440 Hz significa? Assim, na prática. Bem, se tratando de um som, podemos dizer que 1 Hz seria uma batida, ou uma vibração por segundo. Se eu bato uma palma a cada segundo, emito um som de 1 Hz. Nessa lógica, se alguém conseguisse bater 440 palmas em 1 segundo, o som que sairia dessa pessoa muito sobre-humana seria exatamente a nota Lá. Incrível, né? Eu acho, pelo menos. Enfim, agora que estamos acertados com essa unidade de medida, voltamos ao que interessa. Com as tais razões do nosso amigo matemático Pitágoras, multiplicando e dividindo as frequências, podemos chegar na seguinte tabela. No lado esquerdo, temos as notas relacionadas à escala. Na segunda fileira, podemos observar as relações que cada nota tem com a primeira, ou seja, a distância de cada nota para a primeira da escala. Na última coluna, há a relação das notas com a sua anterior, o que corresponde ao tamanho do intervalo que há entre essas duas notas. Muitos matemáticos, inclusive Pitágoras, observaram que nessa escala o intervalo entre duas notas não era sempre o mesmo, ainda que 9/8 e 256 sobre 243 sejam números muito próximos. Isso acarreta em vários problemas,
como a dificuldade na produção de instrumentos, por exemplo, que ficariam meio irregulares. Entretanto, somente depois de muito tempo foi proposta uma resolução para esse problema. Isso ocorreu no Renascimento, propondo uma escala que usava um recurso até então impensável, o uso de números irracionais. Nesse contexto surge, então, a escala temperada, com razão igual entre as notas. Para deixá-las dessa forma, contudo, foi necessário introduzir outras 5 notas de forma estratégica nessa escala, como, por exemplo, o Mi bemol a qual me referi antes. Assim, temos 12 notas igualmente espaçadas entre 1 e 2. Portanto, a razão só pode ser raiz 12 de 2, que quando multiplicada por si mesma 12 vezes, chega no número 2. Dá para ver na tabela que essa mudança não afeta muito a frequência das notas. Mas mesmo essa diferença mínima já dá à escala temperada uma sonoridade de maior harmonia. Viu como a matemática acompanhou de perto a evolução da música? Ao longo dos séculos, ela foi capaz de aprimorar a forma como os seres humanos criavam suas melodias. E ainda existem muitas outras relações entre essas ciências. É só estar atento para vê-las e ampliar seus horizontes.